Esses dias eu fiquei curioso e pesquisei na internet se alguém na comunidade brasileira de Avatar já tinha feito um iceberg do desenho. E eu descobri que algumas pessoas já tinham feito, mas eram uns icebergs bem curtinhos. Então eu decidi fazer um iceberg maior e mais denso. Quer dizer, esse iceberg não é totalmente meu. Eu misturei vários outros icebergs de gringos que eu achei na internet, mas eu também adicionei alguns tópicos originais que eu gostaria de falar sobre. Então eu acho que esse vídeo vai ser original, né, de certa forma. O link da imagem com o iceberg completo está na descrição. Caso você não saiba o que é um iceberg, é uma forma popular de categorizar informações a respeito de algum determinado assunto, de forma que quanto mais fundo no iceberg nós formos, mais obscura é a informação. Como em todo iceberg, eu vou ir de tópico em tópico. Cada tópico terá um valor de repolhos, que varia de 1 a 10. Os repolhos vão simbolizar o quanto o tópico é preciso. Por exemplo, um valor de repolho de 1 significa que a informação é definitivamente falsa, enquanto um valor de 10 repolhos significa que a informação é completamente correta e já foi confirmada. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, com a primeira sendo metade do iceberg e a segunda a outra metade. Sem mais delongas, bora começar. Camada 1. Avatar é um anime. Graças ao estilo de arte e influências asiáticas no desenho, como o uso de japonês e chinês, muitas pessoas acham que Avatar é um anime, quando na verdade foi produzido no ocidente. Eu acho muito interessante que esse engano é muito mais comum aqui no Brasil do que na gringa. Talvez porque Avatar não seja tão famoso aqui, enquanto é um fenômeno absurdo nos Estados Unidos. Zutara. Zutara é o chip da Katara com o Zuko. Esse chip era muito popular enquanto o desenho estava tendo seus episódios lançados, e até hoje existem pessoas que insistem que Zutara deveria ter sido canônico e que o Aang e a Katara não tinham química nenhuma. É verdade que um relacionamento entre o Zuko e a Katara seria muito mais tematicamente profundo do que o relacionamento que nós temos entre o Aang e a Katara. Seria um arco onde a Katara odiaria o Zuko, confiaria nele em Bassin C, seria traída, perdoaria ele e depois eles ficariam juntos. Pessoalmente, eu não sou tão apegado a Katara e o Aang para ser contra esse chip. Acho que facilmente poderia ter funcionado. Mãe do Zuko. O que aconteceu com a mãe do Zuko, Ursa, é deixado em aberto no final de A Lenda de Aang. Felizmente, a história dela é toda explicada nos quadrinhos. Ursa era noiva de um homem da Nação do Fogo chamado Iken, mas o Senhor do Fogo Azulon forçou ela a se casar com Ozai por conta dela ser bisneta do Avatar Roku. A ideia era que, unindo as duas famílias, eles produziriam crianças com muito potencial para dominação. A Ursa frequentemente mandava cartas pro Iken, mas um dia ela começou a suspeitar que o Ozai interceptava as cartas para ler elas. Para testar isso, ela escreveu uma carta falsa afirmando que o Zuko na verdade era filho de Iken, não de Ozai. Alguns meses depois, Ozai confrontou Ursa a respeito do que ela disse na carta, confirmando as suspeitas de que ele estava espionando suas cartas. Ozai afirmou que havia enviado um assassino para matar Iken, fazendo Ursa confessar que o que estava na carta era mentira. Ozai perguntou por que ela mentiria sobre quem é o pai do Zuko, e ela respondeu que era porque ela realmente desejava que o Iken fosse o verdadeiro pai dele. Em resposta a isso, o Ozai, como vingança, disse que a partir daquele dia iria tratar o Zuko como se fosse realmente um filho bastardo. Quando Luthen, filho do Iroh, morreu na guerra, o Ozai pediu a Azulon que renunciasse o direito ao trono de Iroh, já que a linhagem dele tinha acabado. O Azulon ficou furioso e ordenou que o Ozai matasse o Zuko, para fazer com que o Ozai entendesse a dor que o Iroh sentia pela morte do próprio filho. Depois da Ursa descobrir que o Ozai pretendia acatar a ordem, ela propôs uma conspiração. Ela ia envenenar o Senhor do Fogo e forjar um testamento dizendo para que Ozai ascendesse ao trono no lugar de Iroh. Ozai aceitou, com a condição de que ela deixasse a Nação do Fogo e nunca mais voltasse. O Ozai não permitiu que a Ursa levasse a Azula e o Zuko com ela, e prometeu que enquanto ela cumprisse a parte dela do acordo, eles estariam seguros. Ursa fez como planejou e o Senhor do Fogo morreu, tornando Ozai o novo Senhor do Fogo. Depois disso, ela voltou até a sua cidade natal e se encontrou com um homem chamado Noren, que a convidou para comer com ele. Durante a conversa, Noren sem querer revela que sabia o nome dela. A Ursa tenta ir embora, mas o Noren revela que ele era Iken, seu antigo noivo, e agora tinha um novo rosto e um novo nome. Antes de Ozai enviar um assassino para matá-lo, Ien havia se encontrado por coincidência com um espírito chamado Mãe das Faces, que era capaz de dar novos rostos às pessoas. Sua nova identidade o impediu de ser morto pelo assassino que o Ozai mandou. Após alguns meses, os dois se encontraram novamente com a Mãe das Faces, e a Ursa pede ela por um novo rosto, e o espírito aceita. Mas depois de perceber que a Ursa carregava um fardo emocional muito grande, a Mãe das Faces perguntou se ela queria substituir suas memórias também, e ela aceitou. Ursa, agora com novas memórias e o nome de Noriko,
se casa com Iken e eles têm uma filha chamada Kii. Eles viveram em paz até que Zuko, junto de seus amigos e Azula, apareceram na cidade e questionaram o casal sobre o paradeiro de Ikki. Após algumas investigações, o Zuko descobre que Noriko era na verdade sua mãe, e Kii sua meia-irmã. A Azula fica furiosa e questiona se a Kii estava substituindo, o que deixa a Ursa, ou Noriko, muito confusa, já que não tem nenhuma memória da Azula. A Azula depois foge e desaparece. A Ursa reencontra a Mãe das Faces depois e pede para que ela devolva suas memórias, para poder se lembrar do Zuko e da Azula. Depois de recuperar as memórias, ela pede perdão ao Zuko e eles se reconciliam. Depois disso, ela volta ao Palácio Real com sua nova família, segura agora que o Zuko estava no comando. Acontece muito mais coisas na história, então eu recomendo muito que leiam vocês mesmos para entender tudo melhor. Korra Sami. Caso você não tenha percebido por estar usando uns óculos heteronormativos, a Korra e a Asami terminam o livro 4 em um relacionamento amoroso. A inclusão desse relacionamento foi muito polêmico na época e a Nickelodeon proibiu os produtores da série de fazerem a Asami e a Korra se beijarem ou declararem que estavam juntos no final. Então eles fizeram o máximo que podiam para deixar o mais claro possível. Como por exemplo, emular a cena do casamento do Varrick e da Zuli que aconteceu alguns minutos antes. E a cena tocar uma música que foi feita para parecer The Avatar's Love, ou O Amor do Avatar, que toca no final de A Lenda de Aang. Alguns dias após o último episódio ir ao ar, o Bryan Konietzko postou no Tumblr que Korra Sami era real. Abre aspas. Korra Sami é canônico. Você pode celebrar, abraçar, aceitar ou superar, ou o que você sentir que precise fazer, mas não adianta negar. Essa é a história oficial. Nós recebemos uma incrível recepção no episódio final semana passada, e todos os posts acertaram. Korra e a Asami se apaixonaram. Elas eram amigas? Sim, e ainda são. Mas também começaram a ter sentimentos românticos uma pela outra. Fecha aspas. A Korra e a Asami ainda estão juntas no canon e compartilharam um primeiro beijo logo após os eventos do livro 4. O nome do Mako. O Mako de A Lenda de Korra recebeu seu nome em homenagem a Makoto Iwamatsu, conhecido só como Mako, que era o dublador original do Tio Iroh em A Lenda de Aang. Perfection and power are overrated. I think you are very wise to choose happiness and love. I don't know the answer. Sometimes life is like this dark tunnel. Mako morreu durante a produção do livro 2 e foi substituído por Greg Baldwin no livro 3 e em A Lenda de Korra. I was never angry with you. I was sad because I was afraid you lost your way. You two look lost. Maybe I can help you. Talvez você se lembre de dar uma homenagem a ele em As Histórias de Ba Sing Se. Infelizmente, os americanos não foram os únicos que perderam o dublador do Tio Iroh. O dublador brasileiro dele, Domício Costa, infelizmente faleceu em 2016 devido a um ataque cardíaco. Fogo Azul. O fogo azul da Azula é provavelmente só uma forma dela se diferenciar do Zuko. Embora a explicação dentro do universo do fogo dela ser azul é que é provavelmente mais quente. Uma curiosidade interessante é que a Azula é a dominadora de fogo que aparece na introdução de cada episódio, mas lá ela aparece com um fogo laranja normal. Zhao está preso no mundo espiritual. No episódio final do livro 1 de A Lenda de Aang, Zhao é agarrado pelo espírito do oceano e puxado para a água. O destino dele era incerto até ele reaparecer em A Lenda de Korra, preso no nevoeiro das almas perdidas, uma prisão espiritual impossível de se escapar, que lentamente enlouquece todas as pessoas presas lá dentro. Animais normais. Praticamente todos os animais de Avatar são animais híbridos, como patos tartaruga, as toupeiras texugo, as vespas mariposa, cães do urso polar, etc. Mas por algum motivo, ainda existem animais completamente normais no mundo de Avatar, como o urso bosco ou o gato Miyuki. Dominação de sangue cerebral. Amon e Akone são mestres de dominação de sangue. Eles não só podem dominar o sangue fora de uma lua cheia, mas também podem dominar o sangue dos outros sem se mover, apenas com a força da mente. Filme cancelado. Depois do fim de A Lenda de Aang, o Bryan Konietzko e o Marco Dante de Martino propuseram a ideia de um filme contando a história de como o Zuko iria atrás da mãe dele, dessa forma amarrando a ponta solta deixada no final do último episódio.
A ideia não foi pra frente, sendo que a Nickelodeon escolheu estender a linha de Korra para mais uma temporada do que produzir o filme. O que seria a história do filme foi adaptado na trilogia de quadrinhos A Busca, que é de onde vem a informação que eu falei antes sobre a Ursa. Falando nisso, quadrinhos e livros. O universo de Avatar é explorado além das suas séries animadas, em histórias em quadrinhos e livros. Os quadrinhos foram produzidos pela editora Dark Horse Comics. Os livros foram escritos por Christian E., ou FCI, em colaboração com o co-criador Michael Dante DiMartino. Aliás, enquanto eu pesquisava o nome completo dele, acabei me deparando com a informação de que ele pratica capoeira. Por enquanto, ele escreveu 4 livros, 2 da Avatar Kyoshi e 2 da Avatar Yang-Chen. Todos os quadrinhos e livros são canônicos. Série live action. Uma série live action de Avatar: A Lenda de Aang foi produzida pela Netflix nos últimos anos. A série vai estrear em alguns poucos dias. Eu pessoalmente gostei muito dos trailers e tô hypado pra série. Os visuais estão muito bons, pelo que dá pra ver no trailer. Embora os criadores originais de Avatar tenham deixado a produção da série há alguns anos por diferenças criativas, o que é preocupante. Kyoshi criou o Dai Li. Em um dos episódios descartados de A Lenda de Aang, em que o Aang visita o mundo espiritual e fala com alguns avatares ancestrais, é revelado que a pessoa responsável pela criação do Dai Li é ninguém mais ninguém menos do que Avatar Kyoshi. Durante um período de muitas revoltas no Reino da Terra, o Rei da Terra exigiu que Kyoshi lidasse com os protestantes. Ela se recusou e ameaçou o Rei da Terra. O Rei da Terra concordou em tratar melhor os cidadãos da classe baixa. Por sua vez, Kyoshi iria treinar uma unidade de elite de dominadores de terra chamados de Dai Li, que originalmente serviram como mantenedores da ordem e preservadores da herança cultural de Ba Sing Se. Silêncio na dublagem. Por algum motivo, quando A Lenda de Aang foi dublado no Brasil, o estúdio de dublagem não quis dublar todos os gemidos e rosnados durante as cenas de luta. E ao invés de só deixarem o som original, eles resolveram ou abaixar muito o som do desenho para camuflar que os dubladores eram diferentes, ou tiraram as vozes completamente. Às vezes os dois, tornando algumas cenas muito estranhas de assistir. Would be less predictable. Avatar fosse menos previsível. Down you go. They're in the trees! Vão caindo. Estão nas árvores! O mais bizarro é que isso não acontece em todas as cenas, mas na maioria. Kyoshi viveu muito. A Avatar Kyoshi canonicamente viveu por 230 anos, tornando ela a Avatar com a vida mais longa conhecida. Cabelo do Zuko.
O cabelo do Zuko reflete a sua lealdade atual. Antes do desenho começar, ele tem um cabelo penteado, que representa a própria identidade dele, e um rabo de cavalo, que representa a lealdade à Nação do Fogo. Depois de ser banido, ele raspa a cabeça e deixa só o rabo de cavalo, demonstrando que ele está deixando o seu eu de lado para se dedicar puramente à Nação do Fogo. Quando ele é declarado traidor, ele corta o rabo de cavalo para simbolizar que ele não faz mais parte da Nação do Fogo e adota um cabelo solto e bagunçado, que representa o conflito interno dele. Quando ele é aceito de volta no Palácio Real, ele recupera o rabo de cavalo, mas ele ainda tem alguns tufos de cabelo soltos, simbolizando a dualidade dele. Após confrontar o Ozai e abandonar o palácio, ele desprende o rabo de cavalo e deixa ele solto de novo, abraçando a si mesmo, embora que tenha que trair a Nação do Fogo. No fim da série nos quadrinhos, quando ele assume como Senhor do Fogo, ele recupera o rabo de cavalo novamente e agora tem uma mistura dos dois estilos de cabelo. Se isso é intencional ou não, a gente não sabe. As nações são baseadas em povos de verdade. Isso nunca foi explicitamente dito, mas cada nação é claramente inspirada em um povo que existe de verdade no mundo real. Os nômades do ar são baseados nos monges tibetanos, as tribos da água são baseadas nos povos inuites, o reino da terra é baseado na China feudal e a nação do fogo é baseada no Japão imperial. Vendedor de repolhos. O Vendedor de Repolhos é um personagem piada que aparece várias vezes em A Lenda de Aang e é um dos favoritos dos fãs. Meus repolhos! Vocês vão pagar por isso! O filho do Vendedor de Repolhos faz uma aparição em A Lenda de Korra, onde ele é o dono da Corporação Repolho. Pipas. O design da Raava e do Vato lembram muito Pipas, o que virou uma piada na fandom de Avatar. Essa piada foi referenciada no episódio recap de A Lenda de Korra. A ela se junta a Vato, a mais recente força do puro espírito maligno do universo. A maior, mais malvada e assustadora pipa que já apareceu. A Lenda de Korra é uma introdução à política. Você deve ter notado enquanto assistia A Lenda de Korra que os vilões da série representam várias ideologias políticas. Amon é um comunista, o Nalak é um conservador teocrata, Varrick é um capitalista, o Zahir e o Lotus Vermelho são anarquistas e a Kuvira é fascista. A série simplifica bastante as ideologias políticas dos vilões para que crianças consigam entender, mas como consequência tornam elas tão rasas que eles chegam até a ser comicamente estereotipadas. Camada 2. Gyatso matou vários dominadores de fogo. Na mesma sala onde o Aang encontra o esqueleto do monge Gyatso, dá pra ver que ela tá lotada de cadáveres de soldados da Nação do Fogo, o que leva a entender que o Gyatso matou todos eles. O que é mais interessante nessa história é que todos eles estavam aprimorados pelo cometa de Sozin, então o Gyatso provavelmente é muito poderoso. A teoria mais aceita é de que ele removeu todo o ar da sala, algo parecido com o que o Zahir faz com a Rainha da Terra, mas em larga escala. Sem oxigênio, os dominadores de fogo não poderiam criar chamas. Sozin é homofóbico. No quadrinho de Korra, Guerra Territorial Parte 1, é revelado que quando o Senhor do Fogo Sozin assumiu o poder da Nação do Fogo, ele proibiu as relações do mesmo sexo. Esse desgosto dele pelos LGTVs provavelmente vem do fato de que a irmã dele, Zeizan, namorou com uma nômade do ar. E nessa mesma pegada, personagens LGBTQ+. Existem muitos personagens queer no universo de Avatar. Por questão de rapidez, vou citar alguns interessantes. Korra, Asami e Kyoshi são bissexuais. Kaya é lésbica. O Ai Wei foi revelado como LGBT, mas não disseram exatamente o que ele é. E a Maktuk do RPG de mesa é transgênero. Os nômades do ar sobreviveram. Nem todos os dominadores de ar foram mortos no genocídio. Alguns deles sobreviveram e fugiram para outros lugares do mundo. A Nação do Fogo constantemente mandava esquadrões e montava armadilhas para caçar e matar os dominadores de ar que sobreviveram ao ataque inicial. É possível que alguns nunca tenham sido pegos e se misturaram na sociedade e abandonaram sua cultura para não serem descobertos. Então, é possível que os novos dominadores de ar são descendentes dos nômades do ar. Uma das teorias mais populares da fandom de Avatar é a que diz que os novos dominadores de ar criados pela Convergência Harmônica são na verdade descendentes dos nômades do ar que sobreviveram ao genocídio. A principal evidência que apoia essa teoria é o fato do Bumi, que é filho do Aang, ser um dos novos dominadores de ar. A teoria diz que o afastamento espiritual dos sobreviventes do genocídio, que não podiam mais praticar ou ensinar a dominação de ar para seus filhos, fez com que a dominação do ar fosse se diluindo até desaparecer completamente. Com a explosão espiritual da Convergência Harmônica, a conexão espiritual dessas pessoas foi restaurada e eles ganharam a habilidade de dominar que deviam ter herdado dos seus antepassados.
Eu pessoalmente acho essa teoria bem convincente e eu acredito nela. Tenzin foi o último mestre do ar. Durante o período entre a morte do Aang e o nascimento da Jinora, o Tenzin carregou o título de último mestre do ar. Eu fui mestre dos elementos por 1000 vezes em 1000 existências. Isso é uma frase que o Roku diz no episódio O Desertor. Eu fui mestre dos elementos por 1000 vezes em 1000 existências. Mas ela não bate com o que a gente sabe. O Avatar foi criado há 10.000 anos. E se dermos uma média de 100 anos de vida para cada Avatar, isso nos dá apenas 100 existências, não 1000. For you have done it before. Quando Aang questiona o Roku sobre ele ser capaz de dominar os elementos em 1 ano, o Roku responde: "Eu sei que consegue, Aang, pois você já fez antes." Essa frase foi perdida na dublagem. Uma hipótese popular levantada pela fandom é que o Roku está se referindo ao Avatar One, o primeiro Avatar, que dominou os 4 elementos em apenas 1 ano. Isso levanta alguns furos, como o porquê do Roku conhecer o Avatar One, já que ele é um avatar que supostamente era para estar esquecido. Sobrenomes. Você deve ter percebido que a maioria esmagadora dos personagens de Avatar não tem sobrenome. Aqui vão todos os personagens que têm sobrenomes. Todos os Beifongs, o Hiroshi Asami, o Varrick e a Zuri. Esses são todos eles, pelo menos nas 2 séries animadas. Filme live action. Não existe filme live action em Ba Sing Se. Não há filme dentro dos muros. Aqui estamos seguros. Aqui somos livres. Aang foi o mestre de dominação mais jovem de sua era. Aang conseguiu suas tatuagens de mestre de dominação de ar aos 12 anos de idade, após inventar o patinete de ar, tornando ele o mestre mais jovem da era dele, até ser superado pela Jinora em A Lenda de Korra, que conseguiu suas tatuagens aos 11 anos de idade, após inventar a criação de tornados. O Lótus Vermelho está certo. Eu não sei bem o que esse tópico quer dizer. Talvez esteja dizendo que o Lótus Vermelho estava certo em dizer que o Avatar era a maior figura de tirania e que o mundo de fato seria um lugar melhor sem ele. Ou talvez queira dizer que o Lótus Vermelho está certo no sentido mais abrangente, dizendo que todas as figuras de autoridade deveriam ser derrubadas, ou talvez estejam certos ao afirmar que o Lótus Branco não deveria ter vindo ao público. Esse tópico é simplesmente vago demais para eu tirar alguma coisa concreta dele. Houveram 625 avatares antes de Korra. Esse aqui tá só errado mesmo. A matemática simplesmente não bate. Um youtuber gringo chamado Anthony Bandel fez um vídeo sobre esse assunto. No vídeo ele analisa todas as estátuas que apareceram na câmera do Avatar no Templo do Ar do Sul e estimam que houveram 180 avatares ao todo antes do Aang, o que torna a expectativa de vida média do Avatar algo em torno de 53 anos. Isso sem contar que provavelmente houveram vários avatares antes dos Templos do Ar serem construídos, então provavelmente houveram ainda mais, abaixando mais a média. O que não é surpreendente, considerando que a maioria dos avatares provavelmente morreu em combate quando jovem ou foi assassinada. Toph ou Sokka. Esse tópico está se referindo à guerra de chips entre Toph e Sokka versus Sokka e Tsuki. Sokka era um membro do Lótus Branco. No fim do episódio, o mestre de Sokka, o mestre Piandao, entrega por Sokka uma peça do Lótus Branco de Paisho. O motivo dele fazer isso é incerto. O motivo real provavelmente é apenas por mostrar à audiência que Piandao é um membro do Lótus Branco antecipadamente antes do retorno dele na reta final. Uma das hipóteses do porquê o Sokka recebeu essa peça diz que isso é como uma espécie de iniciação na ordem, o que faria do Sokka um membro em potencial. É possível que o Sokka tenha se juntado à ordem do Lótus Branco e talvez tenha até se tornado seu líder. Isso bate com o que aprendemos na Lenda de Korra, já que o Lótus Branco parou de se esconder e se dedicou a servir o Avatar. Sabemos que o último pedido do Aang foi que protegesse o próximo Avatar e o criassem em segurança. Se o Sokka realmente era o líder do Lótus Branco, talvez ele tenha sido quem tomou a decisão de fazer com que a ordem viesse a público. Gyatso era um membro do Lótus Branco. Não existe absolutamente nenhuma evidência que indique que o Gyatso era um membro do Lótus Branco. O único motivo dessa hipótese ter sido criada é porque ele é velho e sábio. Todos os antigos se conhecem, você não sabia disso? Também aponta que o Gyatso joga com o Lótus Branco no Paisho, mas o Lótus Branco é só uma peça qualquer e o Gyatso usar ela não quer dizer nada por si só. Design original da Toph. Originalmente, a Toph era para ser um garoto muito másculo e forte, muito parecido com um pedregulho. O roteirista-chefe, Aaron Ehasz, sugeriu ao Brian e ao Mike que a Toph fosse uma garotinha. Eles rejeitaram o conceito no início, mas eventualmente mudaram de ideia e decidiram trocar ele com a Toph que conhecemos hoje.
e convenhamos, foi uma incrível decisão. Esse design original da Toph foi referenciado no episódio Os Atores da Ilha Amber. Momo era para ser o Gyatso. Originalmente, o Momo era para ser a reencarnação do monge Gyatso, mas essa ideia foi abandonada. Faz sentido abandonar essa ideia porque isso significaria que o Momo teria 100 anos de idade. Talvez o fato do Momo guiar o Aang até o cadáver do monge Gyatso seja uma forma reciclada desse conceito. Kuruk morreu por causa dos espíritos sombrios. O Avatar Kuruk morreu aos 33 anos, o que é bem cedo. Sua morte foi devido ao enfraquecimento que seu espírito e corpo sofreram lutando contra os espíritos sombrios que surgiram devido à negligência da Avatar Yang-Chen com o mundo espiritual. O Kuruk foi considerado um avatar fracassado após sua morte por não ter se envolvido ativamente no mundo, pelo menos publicamente. Ele mesmo escolheu manter suas batalhas com os espíritos sombrios em segredo para proteger o legado de Yang-Chen, que foi uma avatar adorada pelo mundo inteiro. Korra ia se matar. No fim do livro Um Gênero de Korra, após ter a dominação retirada por Amon, a Korra se afasta de todos seus amigos e vai até um penhasco. Uma das interpretações mais pungentes dessa cena é de que a Korra estava prestes a se jogar do penhasco. Dessa forma ela ia morrer e o próximo avatar ia nascer, e ela não precisaria lidar com o fracasso ou deixar o mundo sem proteção. Eu acho que essa explicação faz muito sentido considerando o estado mental da Korra nessa cena e como ela achava que não era nada além do avatar. Rama congelou o navio. No primeiro episódio de A Lenda de Aang, vemos um navio congelado na tribo da Água do Sul. No episódio do livro 3, A Manipuladora de Fantoches, nós vemos que os responsáveis pelo congelamento do navio são a Rama e os outros dominadores de água do Polo Sul. A origem da dominação dos elementos. Em A Lenda de Aang, é dito que os seres humanos aprenderam a dominar os elementos observando os movimentos dos dominadores originais, dragões, bisões voadores, a lua e as toupeiras texugo. Mas em A Lenda de Korra, é revelado que os humanos adquiriram o poder de dominação das tartarugas-leão. Muitas pessoas acham que isso é um retcon, mas não é o caso. Os seres humanos receberam apenas a capacidade de dominação das tartarugas-leão, mas aprenderam como dominar o elemento da forma plena com os dominadores originais, como vimos o Wan aprender a dominar o fogo corretamente com a dança do dragão. A cicatriz está do lado errado. Todo mundo sabe que a cicatriz do Zuko fica no olho esquerdo, mas por 2 segundos, no episódio Os Mestres da Dominação de Fogo, a cicatriz dele aparece no olho direito por causa de um erro de animação, que provavelmente foi causado pelos animadores invertendo a direção da cena, o que eles deviam fazer muito pouco, já que nem pararam para pensar que a cicatriz do Zuko agora ficaria no lado errado do rosto dele. Esse erro foi referenciado no episódio Os Atores da Ilha Amber. A sua roupa de Zuko tá muito boa, mas a cicatriz tá do lado errado. A cicatriz não tá do lado errado, não. Camada 3. Episódio piloto. Você deve imaginar que o primeiro episódio da franquia é O Garoto no Iceberg, mas você estaria errado. Para convencer a Nickelodeon a reprovar a produção do desenho, os criadores fizeram um episódio piloto que nunca foi ao ar e, portanto, nunca foi dublado. O episódio é bem interessante e tem algumas diferenças legais. O tio Iroh não existe, o nome da Katara é Kaya, ela tem cílios maiores, os soldados da Nação do Fogo têm uniformes bem diferentes, o Zuko aparentemente não está exilado, etc. Vários conceitos do piloto foram reciclados. No início do episódio, os heróis encontram uma serpente marinha que foi reciclada no episódio A Passagem da Serpente. No meio do episódio, o Zuko e o Aang lutam em andaimes. Esse conceito foi reutilizado em Retorno ao Macho. O nome Kaya foi reutilizado no desenho para ser o nome da mãe da Katara, ao invés do nome da própria. Looking good, Kaya. Além de também ser utilizado em A Lenda de Korra para ser o nome da filha da Katara. A animação do Aang usando o patinete de ar na introdução também é reciclada. Uma das piadas do episódio é uma cena do Aang passando muito rápido entre o Zuko e a Katara. Essa piada foi reciclada em O Rei de Omashu. Os detalhes são diferentes, mas o conceito é o mesmo. Sir, search the island. He's probably hiding under a rock. Ah! É importante que estejam preparados para qualquer coisa. Várias trilhas permaneceram até a versão final, como o tema principal, o tema da Nação do Fogo e o tema do Momo. Os dubladores do Sokka, Katara e Zuko são os mesmos, mas o dublador do Aang é diferente. O piloto antes estava disponível inteiro no canal oficial de Avatar, mas agora está como não listado.
E aparentemente a Nickelodeon fez todo o possível para apagar qualquer repost do vídeo em outras plataformas. Por sorte eu consegui achar um link para o episódio não listado e resolvi legendar o episódio, para que mesmo quem não fala inglês possa apreciar esse pedaço de história. O link para o episódio legendado em português está na descrição. Eu recomendo que todos assistam, são só 14 minutos, por mais que evidentemente falte um pouco de alma e que o episódio seja um pouco ruim, os criadores fizeram um bom trabalho transmitindo a vibe do desenho através do piloto. Momo era um robô. Nas primeiras concept arts de Avatar, antes mesmo do episódio piloto secreto ser produzido, o Momo seria um macaco ciborgue de um olho só que sobreviveu a uma destruição de uma civilização ancestral há mais de 1000 anos atrás. Originalmente, era ele que teria as setas e o bastão que acabaram ficando com Aang. Outros conceitos descartados foram a ideia do Avatar se passar no mundo de ficção científica, o Aang ser um homem de meia idade e o Appa originalmente seria um cão urso polar, conceito que mais tarde foi reciclado na Naga de A Lenda de Korra. A Sami era uma igualitária. No mesmo post do Tumblr que o Bryan Konietzko revela que Korra Sami é canônico, ele também revela que a Sami originalmente seria uma vilã. Abre aspas. A Sami era uma espiã conspiradora quando Mike e eu projetamos seu personagem, mas aí nós gostamos muito dela e então reescrevemos sua história para que ela fosse ignorante em relação às atividades vilanescas do pai. Fecha aspas. Eu pessoalmente gosto que a Sami do livro 1 tem todos os motivos para ser uma igualitária, mas ainda assim é parte do time Avatar. Ela funciona como uma espécie de espelho do pai dela, mas eu também consigo ver como um arco de redenção para ela seria legal. A Lenda de Genji. A Lenda de Genji é uma continuação feita por fãs de A Lenda de Korra. A Lenda de Genji começou como um hobby dos fãs da série na forma de um quadrinho que não foi feito com o intuito de arrecadar dinheiro, então todas as edições publicadas podem ser lidas de graça no Webtoons. No momento, só 4 das 5 publicações foram traduzidas para o português. O quadrinho conta a história do Genji, um dominador de areia que vive em um mundo 35 anos após a Lenda de Korra. A arte do quadrinho é muito boa. A última publicação, que encerra o capítulo 1, foi lançada em 18 de junho de 2022. Em 2023, a equipe do projeto anunciou que eles cancelariam a Lenda de Genji por causa do anúncio da criação do Avatar Studios e do início da produção de uma nova série animada de Avatar. Já que a Lenda de Genji servia para preencher a lacuna de uma série nova, que agora estava em produção, o projeto simplesmente perdeu a razão de existir. O que é deprimente, já que a equipe obviamente dedicou muito tempo e carinho para o projeto, e dá pra ver. O Lotus Vermelho matou o Sokka. Entre a Lenda de Aang e a Lenda de Korra, o Sokka morreu, e os detalhes da morte dele até hoje não foram revelados. A gente sabe que quando a Korra tinha 5 anos, o Lotus Vermelho tentou sequestrar ela para doutriná-la com suas ideologias. Mas o Sokka, junto com o Zuko, o Tenzin e o Toph, impediram eles. É possível que o Sokka tenha morrido nesse incidente. Talvez ele tenha sido até alvejado de propósito pelo Lotus Vermelho, mas não tem nenhuma evidência concreta que apoie essa teoria. Iroh é um criminoso de guerra. É fato que o tio Iroh costumava ser um general eficaz da Nação do Fogo, mas não temos nenhum indício na série que ele cometeu algum crime de guerra. Mesmo assim, temos confirmações de que a Nação do Fogo cometia sim crimes de guerra, como por exemplo quando eles caçavam civis dominadores de água. Então no mínimo o Iroh era cúmplice desses crimes quando era general. Era isso que eu diria, mas eu tenho provas que o tio Iroh cometeu crimes de guerra sim. Veja bem, a Nação do Fogo é inspirada no Japão Imperial, e o Reino da Terra é baseado na China, e o Japão é conhecido por ter cometido crimes de assassinato em massa e estupro contra as mulheres chinesas de Nanjing em 1937. Mas Davi, você exclama, o tio Iroh nunca faria uma coisa dessas? Como você pode insinuar algo assim? Eu respondo a sua pergunta com outra pergunta. Como o tio Iroh sabe que as meninas de Ba Sing Se beijam gostoso? Dance! Elas beijam tão gostoso. Você tem que conhecer as meninas de Ba Sing. Ciclo do Avatar Sombrio. Após ele se fundir com o Vato, o Unalaq se torna um Avatar Sombrio, o que indicaria que ele também reencarnaria após sua morte. Mas isso provavelmente não vai acontecer, já que a Korra exorcizou os dois enquanto o Unalaq aparentemente estava no estado Avatar, encerrando o ciclo antes dele começar. O Avatar é o espírito do planeta. Um dos primeiros conceitos do que o Avatar seria era de que o Avatar era o espírito do planeta em forma humana, embora esse conceito tenha sido abandonado quando a origem do Avatar foi explorada em A Lenda de Korra. Vato vai voltar. Em Inícios Parte 2, a Raava diz que não adianta destruir o Vato para impedi-lo, já que eles não podem existir um sem o outro.
Caso o Vato fosse destruído, a escuridão cresceria dentro dela e ele seria regenerado eventualmente. Ou seja, agora que Vato foi destruído em Arena de Korra, a escuridão e o caos vão crescer dentro do Avatar dentro dos próximos 10 mil anos até que ele seja recriado. O que isso significa para a parte humana do Avatar é incerto. Irmãs da Ty Lee. A Ty Lee tem 6 irmãs que são todas idênticas a ela. Elas são Ty Lin, Ty Lat, Ty Lao, Ty Liu, Ty Lun e Ty Wu. Raava prefere mulher. De todos os 10 avatares que conhecemos, 5 deles possuem um interesse romântico. Todos os 5 interesses românticos são do gênero feminino, e 3 delas são mulheres da Nação do Fogo. Isso, claro, não contando os relacionamentos que não duraram. Seria isso uma indicação dos interesses sexuais da Raava? Trajes de banho originais. Aparentemente, no episódio A Praia, os trajes de banho que a Azula, a Ty Lee e a Mei usariam seriam mais reveladores. Mas a Standards and Practices, uma divisão da Nickelodeon que decide o que é ou não apropriado para ir ao ar na televisão, fez os animadores redesenharem os trajes para serem mais aceitáveis, alegando que os designs originais eram sexy demais. A única fonte disso é um post num fórum de Avatar que, pelo que aparenta, foi feito por alguém da produção, embora no artigo não mencione quem escreveu o post. Mas eu acredito que seja confiável, já que o post foi publicado antes do episódio ir ao ar e contém informações corretas sobre o plot do episódio, além do site em que o texto foi postado ser considerado confiável pela wiki de Avatar. Momo também é dominador de ar. Essa teoria diz que, assim como os bisões voadores, os Lemures também são dominadores de ar, já que conseguem voar. Isso não faz muito sentido, já que, diferente dos bisões, os Lemures têm asas, e nós nunca vimos o Momo usando dominação de ar como o Appa faz. O Avatar é baseado no Dalai Lama. Caso você não saiba, o Dalai Lama não é só uma pessoa, e sim uma série de líderes religiosos que supostamente são encarnações de uma entidade espiritual e são reencarnados assim que morrem, com o intuito de guiar seus seguidores. Não existe confirmação oficial de que o Avatar é baseado no Dalai Lama, mas a confirmação oficial é a única coisa que falta, já que é impossível que os criadores do desenho não saibam sobre o Dalai Lama, já que o nome do Dalai Lama atual, Tenzin Gyatso, foi usado para nomear os personagens Tenzin e Gyatso. Iroh e Ozai nunca interagem. Esse é bem autoexplicativo. Apesar de serem 2 personagens importantíssimos e de serem irmãos, nós nunca vimos Ozai e o Iroh interagindo sequer uma vez, seja na TV ou nos quadrinhos. Mas quem sabe, talvez vejamos eles interagindo na série live action. O Pedregulho era para ser o The Rock. O Pedregulho, personagem introduzido no livro 2 do Jang, teve o design inspirado no Dwayne The Rock Johnson, ator e ex-lutador profissional. Os criadores e roteiristas tentaram fazer com que o The Rock desse voz ao personagem, mas não conseguiram. Um dos motivos possíveis disso é que o The Rock abertamente recusa todo o contato em que o personagem dele perde uma briga. O Pedregulho acabou sendo dublado pelo Mick Foley, um outro ex-lutador e amigo do The Rock. Dominadores de água podem fervê-la. A ideia é o seguinte: dominadores de água podem congelá-la, então eles podem fervê-la? Tudo indica que sim, já que dominadores de terra podem agitar as moléculas da rocha para derretê-la e transformar em lava. Então provavelmente os dominadores de água podem agitar as moléculas da água até chegar no ponto de ebulição. Isso coloca em xeque a superioridade tecnológica da Nação do Fogo, já que, levando isso em conta, é possível fazer um gerador de energia a vapor com dominação de água, do mesmo jeito que a Cidade República tem geradores de energia através da dominação de raios. Mas faz sentido que as tribos da água não iriam buscar o avanço tecnológico, já que eles são bem conservadores. E não é como se tivesse muitos materiais para construir geradores gigantes nos polos norte e sul. Dominação de fogo esquisita do Sozin. No episódio O Avatar e o Senhor do Fogo, o Sozin é visto usando dominação de fogo para absorver o calor da lava e transformá-la em vapor, o que é muito esotérico. Tão esotérico que a gente nunca vê ninguém fazendo algo assim de novo. Criança da Make-A-Wish em As Histórias de Ba Sing Se. Para quem não sabe, a Make-A-Wish Foundation é uma associação beneficente que realiza o sonho de crianças com algum tipo de doença terminal, tipo câncer. Reza a lenda que uma menina que tinha câncer desejou ir até o estúdio onde se produziam os episódios de Avatar para conhecer os dubladores e o pessoal da produção. Não só realizaram esse desejo, como os produtores deixaram ela dar a voz a um personagem em As Histórias de Ba Sing Se, que foi desenhado com a aparência dela. Eu digo reza a lenda porque a única fonte disso é um comentário no Reddit do suposto ex-namorado dela. Apesar de eu dizer isso, eu não só acho que a história é plausível, como é muito provável. Primeiro porque a história é muito específica, segundo porque no episódio em questão,
A personagem que é atribuída a ela é careca e usa um chapéu muito parecido com o que um paciente de câncer usaria. E terceiro, nos créditos do episódio, várias pessoas são creditadas como vozes adicionais. E todas as pessoas citadas têm páginas no IMDb que revelam que elas já trabalharam em outros projetos, exceto por uma delas, Alicia Weir, cujo único trabalho é aparecer nesse episódio específico, nada antes e nada depois. Então a história é muito provavelmente verdade. O ex-namorado dela também diz que ela sobreviveu ao câncer. Bom pra ela, bom pra ela. Precisa ser descendente de um dominador de fogo e um dominador de terra para dominar lava. Essa também é uma teoria ligeiramente popular. A única evidência para ela é que o Bolin é um dominador de lava e é filho de um homem do reino da terra e de uma mulher da nação do fogo. Mesmo se isso for verdade, provavelmente não significa nada, já que estatisticamente falando, a maioria das pessoas do mundo de Avatar deve ter descendência de 2 ou mais elementos. Como a Toph dorme. A Toph levanta os pés no ar quando dorme, possivelmente sendo esse o jeito dela de fechar os olhos. E essa foi a parte 1. Eu espero que você tenha achado no mínimo interessante. Vai demorar um pouco para sair a parte 2, porque eu passei uns 5 dias editando 9 horas por dia para conseguir terminar esse vídeo antes do live action da Netflix lançar. Então eu quero ficar o mais longe possível do meu programa de edição por enquanto. Pelo menos para projetos grandes assim. Então é isso. Se você assiste os reacts, te vejo lá. Se você não assiste os reacts, te vejo na parte 2. Falou!